Vamos falar então um pouquinho da destituição do poder familiar, né? Para as crianças chegarem até esse abrigo. Como que acontece essa destituição do poder familiar? Bom, geralmente, para chegar num problema desse, é sinal que já ocorreram algumas situações graves. Por quê? Porque quando o conselho tutelar é acionado, seja por um vizinho, seja porque recebeu uma informação anônima de algum maltrato, de algum problema com alguma criança na escola, por exemplo, o rendimento está baixo, alguém da escola ligou ao conselho tutelar, foi na casa, percebeu algum problema. O conselho tutelar tem uma certa autonomia para aplicar algumas medidas com relação a esses pais, no seguinte sentido: olha, estou te dando uma advertência, não pode ser assim, tem que ser de um outro jeito. Pode ocorrer também de receber uma denúncia e chegar no local, perceber que a criança está sozinha, está desnutrida, etc. E aí, se o conselho perceber que é uma situação grave, o conselho tem a autonomia de colocar no abrigo e comunicar ao juiz. E aí o juiz comunicado, existe uma medida de proteção. Então, quer dizer, nessa medida de proteção, a equipe técnica do fórum vai até a casa, conversa com os pais, verifica o que está acontecendo, encaminha os pais para possível atendimento psicológico, para algum outro atendimento junto ao município. E se acreditar que resolve, o juiz marca uma audiência, fixa as condutas que os pais vão ter que seguir daquele momento em diante e devolve a criança. Bom, a equipe técnica diz assim: não tem mais condição, o nosso problema mais grave de destituição é com relação à droga, porque aí usa muita droga e larga os filhos. Bom, se a equipe chegou nessa conclusão, a medida de proteção fica arquivada e aí o Ministério Público toma a providência. Bom, vamos destituir o poder familiar. Mas para chegar até a ação da destituição, já teve uma medida de proteção, já foi dada uma oportunidade para os pais. É isso que eu ia falar, Sim. né? Que não é simplesmente chegar e tirar a criança, Não. Tem é mil muito chances. comum, e a medida de proteção, ela, em cerca de 70% dos casos, ela resolve o problema. Porque aí os pais, o pai ou a mãe, vêm até o fórum, o juiz, o promotor, o defensor, a juíza, a promotora, a defensora conversam com eles e resolve a situação. Por quê? Porque ainda por um tempo se monitora essa família. Se faz depois de 6 meses, 1 ano, um novo estudo para ver como é que está. E a partir daí, bom, não deu mais problema, arquivou. Então só vai para a destituição, teoricamente, aquilo que nós não conseguimos resolver. Bom, e aí a partir daí existe a possibilidade do juiz já dar uma decisão de imediato, suspender o poder familiar e já encaminhar essa criança para possível convívio com pessoas habilitadas. Nossa, então realmente é um processo que não é da noite para o dia, né? Tem muito estudo. Tem muita... Uma medida de proteção, o mínimo que ela dura é 1 ano, menos que isso não dura. E o nosso problema, na verdade, muito se fala e às vezes se divulga errado, a meu juízo, o problema é a adoção. Não, o problema não é a adoção, o problema é a destituição. Porque se os pais biológicos resolvem questionar aquilo, bom, aí o processo tem um prazo. O juiz tem que necessariamente fazer estudo de novo, eu tenho que ouvir testemunhas, eu tenho que dar uma decisão. A parte tem direito de recorrer, nossos recursos infelizmente demoram muito tempo. Então, para o processo de destituição em que os pais questionam a destituição, no mínimo uns 4, 5 anos de processo. Esse a gente pode dizer que é um dos motivos que faz parecer que as crianças ficam muito tempo no abrigo. Sim. Então é esse caminho que muitas vezes a gente não entende. Né? Sim. A gente que quer adotar, ou a gente que está aqui do outro lado, acaba não entendendo o porquê disso, né? Falando um pouquinho de processo, eu queria saber de ti, qual que é a parte mais importante de todo o processo, de um processo de adoção? Posso te dizer assim que nós temos 2 momentos, um muito triste e depois nós temos um muito feliz. O triste é quando eu, enquanto juiz, tenho que dar uma decisão e suspender um poder familiar, por principalmente maus tratos. Esse é um momento que para o juiz é um momento difícil, sai do fórum assim com a cabeça meio pesada, mas a gente tem que resolver aquilo, né? A gente está aqui para isso, e levando sempre em consideração o interesse da criança. E o momento mais bacana assim do processo, ele nem é um ato assim tão do processo, depende muito do juiz.
eu gosto sempre de fazer, que é quando vai se entregar a criança, eu gosto de entregar pessoalmente. Eu às vezes nem faço a audiência, mas eu gosto de fazer, de chamar aquelas pessoas que estavam com interesse na minha sala, a gente conversa um pouco, ali ainda reitero junto com o promotor a questão de que aquilo é para o resto da vida, apesar da possibilidade de uma devolução ainda por um certo tempo, mas a gente fala desses riscos, né? Mas aquele momento assim é o mais alegre, e quando tem uma entrega, o pessoal do cartório, todos os que estão envolvidos, a gente percebe assim que eles trabalham diferente. Então, são esses dois momentos, um momento muito triste no início, mas depois ao final, para aqueles que conseguem, é um momento bem feliz também. Eu lembro que quando os meus filhos foram entregues, a gente estava saindo do abrigo, e aí eu olhei para trás, assim, tinha as tias do abrigo chorando, assim. Todo mundo se apega muito. Todo mundo se apega às crianças para isso se tornar também, né, ali no abrigo um ambiente mais familiar também, né?